Isso envolvendo Ana Hickman e Alexandre Corrêa ganhou atualização na última semana, depois que a apresentadora entrou com um processo para proibir o ex-marido de publicar conteúdos relacionados a ela. A juíza responsável pelo caso, Andréa Ribeiro Borges, também determinou que os dois não devem mais compartilhar imagens do filho do casal, o Alezinho de 10 anos. No caso da separação, o que de forma geral a lei diz para proteger os filhos? Essa resposta quem traz para a gente é a advogada especialista em direito civil, de famílias e sucessões, Tatiana Napravnik. Bom dia, doutora Tatiana, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade, E conte aí para a gente o que é que deve ser observado nesse sentido da exposição das crianças. Bom dia a todos, bom dia ouvinte. Enfim, isso é uma realidade, infelizmente, que atinge muitas crianças frente ao divórcio, dos pais. Nós temos visto no judiciário que os pais não conseguem lidar com o divórcio sem envolver as crianças e elas acabam tendo impactos psicológicos, isso muitas vezes a longo prazo, frente a essa situação. Então, a justiça busca estabelecer alguns mecanismos para evitar esse tipo de situação com os menores. Mas, sobretudo, o mais importante, de fato, é o papel dos pais, porque estão na convivência diária, semanal, enfim, como de fato se estabelece. Então, hoje, nós temos a lei de alienação parental, que ela acaba por estabelecer algumas formas de punição, no caso de se evidenciar que um dos pais estaria expondo outro pai ou adotando algum tipo de conduta de forma a desqualificar aquele outro, que acaba havendo um afastamento. Então, existe, sim, algumas punições relacionadas a esse tipo de campanha difamatória, por exemplo, em um dos pais, campanha de afastamento, para que o convívio fique obstaculizado. Então, a lei acaba por assegurar algumas adoções de medidas, como, por exemplo, uma convivência mais intensa com aquele pai, que de fato restou comprovado que houve uma alienação, até uma inversão da guarda, como uma medida mais severa, mas tudo isso é muito subjetivo. Então, a gente aguarda do judiciário um estudo que é feito, que é um estudo psicossocial com profissionais capacitados para poder entender o alcance disso, se de fato aquela criança foi exposta àquela situação, como é que esse impacto pode refletir nesse emocional da criança e como pode o judiciário subsidiar, auxiliar para que situações como essa sejam evitadas. E a gente vê essa questão da exposição das crianças, da alienação parental, muito nesses casos de separação, mas não é só quando um casal se separa que isso pode acontecer, Mas tem outras situações em que a justiça também pode intervir para preservar o menor de idade, não é isso? Isso, exatamente, o menor de idade, ele tem diversas leis que asseguram a sua proteção integral, ao seu bem-estar integral, tem várias de infância especializada, quando qualquer situação que envolve o menor seja afetado, então não simplesmente na separação. Acontece que neste caso específico de Ana Hickman, que houve essa situação toda, acabou que isso houve uma popularidade em relação a essa análise dessa questão como um todo, mas infelizmente esta é uma realidade que estamos vendo que essa criança aparentemente tem sido exposta a um divórcio conflituoso dos pais, quando, na verdade, o papel dos pais é exercer de forma coparental. O que é isso? É entender que a criança, a dinâmica da criança deve ser protegida frente a qualquer situação que enfrente os pais. Então, por exemplo, a justiça, as pessoas demandam a formatação de um regime de convivência, a convivência vai ser final de semana alternado, um dia na semana, com aquele outro genitor que não vai residir com a criança. Como é que isso funciona? É muito ruim a justiça ter que impor isso, porque a justiça não sabe da realidade, da rotina daquele ex-casal ou daquela família. E aí, quando as partes não chegam no consenso, a justiça, infelizmente, acaba por impor uma formatação que, às vezes, não atinge, não reflete, na verdade, a forma que mais atenderia o bem-estar daquela criança. Então, por exemplo, tem situações que
na dinâmica da família, conviver, né, por exemplo, semanas alternadas, como acontece, né, embora não haja uma previsão legal em relação a isso, mas existem situações que naquela circunstância familiar atende, por exemplo, os dois pais são médicos, tem plantões, então a criança vai conviver uma semana com um, uma semana com outro, só que isso só vai se conseguir refletir se os pais chegarem a um consenso em relação a isso, porque não pode, né, o judiciário não vai ter elementos para impor um regime de convivência, né, neste formato, sem entender se está observando a rotina da criança, se isso impacta nos estudos dela, né, no cumprimento das atividades escolares, das atividades extracurriculares. Então, o mais importante, de fato, nisso tudo, é os pais entenderem que as crianças não podem ser mecanismos, né, nem de resposta para um, para outro, porque às vezes acabam sendo utilizados de diálogo entre os dois, porque muitas vezes eles nem se falam, né, os pais, tampouco pode ser utilizada como forma de afastamento, né, entre um ou outro pai, com comentários, às vezes, muito infelizes, como, por exemplo, seu pai não pagou a pensão, ou sua mãe está me impedindo de falar com você. E aquela frase, né, muitas vezes, a princípio inofensiva, acaba gerando, de fato, um impacto a longo prazo naquela criança. Então, realmente, o papel mais importante, né, além da justiça tentar assegurar com leis, né, que acabam salvaguardando o direito, né, dessas crianças à proteção integral, é os pais terem a responsabilidade da coparentalidade e entender e definir na justiça um regime de convivência, né, de guarda, que, sobretudo, né, proteja aquela criança e reflita na rotina, no cotidiano dela. Pois é, até porque, né, são os responsáveis por aquela criança, né? Não são as pessoas que têm que mais prejudicar, mas sim que mais têm que proteger. Nesse caso da Ana Hickman, né, foi a justiça que interviu e fez essa solicitação. Mas, por exemplo, em outras situações, ou o pai ou a mãe também pode entrar com esse pedido na justiça, doutora Tatiana, para que a outra parte não exponha a criança dessa maneira? Sim, sim. Pode sim. Um pai ou a mãe, ou até uma terceira pessoa que esteja vendo que, por exemplo, aquela criança está sendo exposta de forma indevida, né? Porque o Ministério Público, ele, em situações que envolvem a criança, ele atua também no processo e ele vai aí para garantir que aqueles direitos, que aquelas leis estejam sendo aplicadas no interesse e na proteção integral daquela criança, né? Então, qualquer situação que alguém veja que há uma exposição excessiva, né, que aquilo esteja, de fato, afetando o bem-estar daquela criança, o psicológico, né, inclusive há situações que há denúncias em relação a alguma prática, né, abusiva, alguma situação, e aí, efetivamente, né, dado encaminhamento, observado se de fato aquelas circunstâncias ocorrem, para adotar uma medida, né, mais severa ou menos severa, dependendo da circunstância, né, do caso. E é bom a gente reforçar, né, que nesse caso que a gente traz de exemplo aqui, a exposição foi nas redes sociais, mas ela pode acontecer de N maneiras, né? Tudo levando a criança a uma ridicularização, a uma exposição desnecessária, né? Exatamente, tem várias formas, né, disso acontecer. Hoje em dia, com as mídias sociais, né, essa forma acaba tomando um impulsionamento muito grande, né, e aquilo impacta, porque aquela criança tem uma vida, né, na escola tem uma rotina, tem amiguinhos, né, a forma como aqueles amigos, né, também têm acesso a isso e acabam transpondo para a criança alguma informação, né, logicamente vai ter um impacto psicológico. E aí está aí o papel, né, da justiça para poder buscar assegurar e dar uma proteção quando se verifica também que existe essa fragilidade, né, da necessidade dos pais em, de fato, terem adotado posturas como forma de coibir situações que possam intervir no psicológico, na formação, né, dessa criança. Perfeito. Doutora Tatiana, olha, eu quero agradecer suas orientações, né? Fica aí, né, o nosso registro para que quando
um casal está se separando, né, eles prezem aí pela dignidade dessa criança, né, para que ela tenha uma vida saudável, um convívio saudável com o pai, com a mãe, seja lá com quem a guarda estiver, né, mas que ele tenha acesso a esse direito de conviver com o pai e com a mãe de forma muito tranquila. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. A gente conversou agora com a advogada Tatiana Napravnik, né, que é especialista em direito civil, de famílias e sucessões, falando aí sobre a exposição